tá? Então, é importante fazer esse pequena revisão desses conceitos para que a gente possa trabalhar esses conceitos, porque a gente vai fazer exercício e o exercício, toda hora eu vou estar falando disso, tá? Então, o que é uma matriz? Ora, uma matriz ela é caracterizada por uma série de coeficientes que podem estar disponíveis em linhas e colunas, tá? Basicamente, nós temos uma matriz coluna, que a gente vai trabalhar aqui. Uma matriz coluna e uma matriz linha, certo? Desculpa, uma matriz coluna, né? Por exemplo, o vetor de forças. E uma matriz quadrada. Nós vamos trabalhar aqui toda hora, tá? Então, isso aqui é uma matriz 3x3, né? Que vocês estão cansados de saber. Aqui são os coeficientes da matriz, tá? E a gente pode reescrever na forma compacta, tranquilo, né? Primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna e assim por diante, tá? A multiplicação de matrizes. Primeiro, a gente pode multiplicar uma constante por uma matriz, né? Basta multiplicar todos os coeficientes por essa constante. Tranquilo, né? E eu posso multiplicar uma matriz por outra matriz, né? E esse conceito aqui a gente não usa muito na nossa disciplina, mas, ou melhor, usa sim, né? Desculpa. O que é isso aqui? Eu posso multiplicar uma matriz por outra matriz? Sim, né? Então, essa matriz aqui, ela tem duas linhas e tem três colunas, né? Essa matriz aqui, ela tem três linhas e duas colunas. Posso multiplicar? Pode. Quando que eu posso multiplicar duas matrizes, né? Quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Tá? Só posso multiplicar uma matriz nessa condição, né? Se esse número for diferente desse, não pode, não é possível fazer a multiplicação, tá? E o resultado? O resultado vai ser uma matriz 2 por 2, né? Então, só posso multiplicar uma matriz por outra quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E o resultado dessa operação é uma matriz 2 por 2, é o que sobrou aqui, ó. Duas linhas e duas colunas. Esse é o resultado. Matriz C é o resultado. E como é que eu faço essa multiplicação, né? O primeiro coeficiente da matriz C, né? A matriz C é o resultado, né? C11, C12, C21 e C22. Esse aqui é o resultado dessa operação. A gente vai fazer muito essa operação aqui, tá, pessoal? Então, como é que eu multiplico? Esse C11, o que é o C11? Ora, ele é esse vezes esse, né? O A11 vezes o B11, mais o A12 vezes o B21, aqui, mais o A13 vezes o B31, tá aqui. Esse é o primeiro coeficiente da matriz C. E assim você vai, ó. O C12, né? O C12 é esse cara aqui, ó. É esse termo aqui, ó. Então você vai pegar, como ele fica nessa posição, verdinho aqui, ó, você vai pegar o A11 vezes o B12, ó. 11 vezes o B12 mais o A12 vezes o B22 mais o A13 vezes o B32, assim por diante, tá? E o próximo, né? E assim por diante. Você vai calcular, mas eu tô cansado de saber isso. Isso é importância, né? Revisãozinha, rápida. Aí vamos para esse aqui, ó, o B21. Se eu pegar o A21 vezes o B11, ó. B21, que é esse termo aqui, ele vai ser o A21 vezes o B11, mais o A22 vezes o B21, mais o A23 vezes o B31, assim por diante, tá? A gente vai fazer vários exercícios, tá? Práticos com o método de elementos finitos. Isso aqui é só revisão, tá? E o C22, né, que é esse termo aqui, ele vai ser o A21 vezes o B12 lá em cima,
o A22 vezes o B22 aqui, e esse vezes esse. Tá, beleza. Multiplicação de matrizes é importante, a gente vai fazer direto isso, tá? Aí tem aqui sistemas, tá? Determinante, pessoal, determinante. O que é o determinante, né? O determinante é o número, tá? Como eu falei para vocês, né? Os problemas de elementos finitos, a metodologia que a gente vai trabalhar aqui é uma metodologia poderosa, né? Que funciona muito bem, tá? E o que acontece? Quando você trabalha com matrizes, né? Você permite muitas operações algébricas, né? O que são operações algébricas? É somar, dividir, multiplicar, né? Então, essas operações, se você coloca no recurso computacional, o computador consegue fazer muito rápido isso, né? E um volume muito grande. Então, nós vamos trabalhar muito com matrizes aqui. Porém, o que a gente precisa saber é o conceito, né? Trabalhar com matrizes pequenas, né? 3x3, 2x2, né? Por quê? Porque a partir do tamanho da matriz, começa a ficar muitos cálculos, né? E aí a gente deixa o computador fazer, tá? Então tem uma formulinha aqui para calcular o determinante, tá? A gente vai voltar a falar sobre essa formulinha aqui. Como é que eu calculo o determinante numa matriz 3x3, né? Por exemplo, essa matriz aqui, ó. Vou mostrar aqui, talvez você já tenha visto isso no colégio, tá? Ou em outras disciplinas. Vou mostrar rapidinho isso aqui, tá, pessoal? A gente vai refazer isso várias vezes, né? Durante o curso. Mas como que eu calculo o determinante numa matriz quadrada 3x3, né? Primeira coisa que eu faço, ó, vou pegar essas duas colunas aqui, ó, e eu repito ela para cá, ó, tá? Então eu peguei essas duas colunas aqui, ó, K11, 21, 31. 11, 21, 31, copiei ela para cá. E essa segunda, ó, 12, 22, 32. 12, 22, 32. E aí, o que eu faço? Para calcular o determinante, o que é o determinante? O determinante é um número, né, que representa a matriz, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre esse determinante, tá? Então, toda matriz tem um determinante. Posso calcular o determinante na matriz. Como que eu calculo? Se for uma 3x3, eu vou copiar essas duas colunas para cá. E aí eu faço o seguinte. A partir do momento que eu copiei essas duas colunas para cá, eu faço as multiplicações aqui, ó. Tá vendo essa setinha verde? Multiplico K11, 22, 33, mais K12, 23, 31, mais K13, 21, 32. Somo esses caras. Somo o produto desses caras, ó. Tá vendo? Ó? Então, a primeira diagonal é o produto aqui, ó. Multiplica esses três aqui, mais esse produto desses três caras aqui, mais esse produto desses três caras aqui. Pronto. Calculei esse cara aqui. Aí, eu vou calcular as diagonais vermelhas. As diagonais vermelhas estão subindo agora, ó. Nesse sentido aqui, ó. Por que eu coloquei vermelho? Eu coloquei vermelho, pessoal, porque é negativo, ó. Então, aqui, ó. Subiu aqui, ó. 31, 22 e 13. 32, 23 e 11. 33, 21 e 12, ó. E vai ser tudo negativo, ó. Quando eu tô nessa diagonal ascendente aqui, então 31, 22 e 13, sinalzinho de menos, já tá entre parênteses aqui, já tá entre parênteses. É o segundo diagonal, ó. 32, 23 e 11. E a terceira diagonal, 33, 21 e 12. Então, o que é o determinante? O determinante é a soma desses dois caras aqui, ó. O verde mais o vermelho. E o vermelho, não esquece do sinalzinho de menos. Por quê? Porque essa diagonal ascendente aqui são todos os produtos são negativos. Se somos dois, ó. Esse aqui é o verde, menos esse aqui que é o vermelho. Então, o determinante é o número. Se for uma matriz 3x3, é assim que eu faço, tá? Aí, a gente vai usar esse conceito aqui também mais para frente, que é o cofator. O que é o cofator? O fator é o complemento algébrico, né, de um elemento de uma matriz. Então, por exemplo, cofator
K11, o que você vai pegar? Por exemplo, tem essa matriz aqui, 3 por 3, né? É uma matriz. 1, 2, 3, 5, 9, 4, 0, 8, 7. Como é que eu calculo o cofator K11? O cofator, pessoal, ele vai ser o seguinte, ó. Se ele é o coeficiente 11, você vai marcar aqui. Coeficiente 11, aí você faz um risco aqui na matriz, cancela essa linha, cancela essa coluna. Sobra uma matrizinha 2 por 2 aqui, ó. Sobra essa matriz aqui, ó, 9, 4, 8, 7. Então, o que é o cofator? Ele vai ser sempre assim, tá, pessoal? Menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque é 11 aqui, ó. 11, então é o 1 mais o 1. Né? Vai dar 2, é um número par, vai dar positivo. Vezes o determinante da matriz que sobrou, que é essa matriz aqui, ó. Ah, como é que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2? O determinante de uma matriz 2 por 2, pessoal, é assim, ó. Você vai pegar esse vezes esse, menos esse vezes esse. É uma cruz assim, ó. 9 vezes 7, menos 4 vezes 8. Aí faz uma continha. Então, e 31, o que é o 31? O 31 é o cofator do elemento K11, tá? Ah, para que serve isso? Vai ver mais para frente, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa ficar preocupado com isso, não. Isso aqui é tranquilo. E outra, tudo que está aqui a gente pode fazer no Excel ou na HP, muito, muito fácil. Aí assim por diante, ó, o 32, o K32, então é a linha 3 e a coluna 2. Traça um risco aqui, ó, elimina essa linha, essa coluna. Vai ser sempre assim, ó, menos 1 elevado a 3 mais 2, que são os coeficientes aqui do cofator, vezes o determinante da matriz que sobrou. 1, 3, 5, 4, pronto. Aí se multiplica em cruz aqui, ó, 4 vezes 1, é uma diagonal, menos 3 vezes 5. É uma diagonal menos a outra. E esse sinalzinho de menos aqui é porque é menos 1 elevado a 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, é um número ímpar. Então, se você pega menos 1, menos 1, menos 1 5 vezes, ele continua sendo negativo, né? Porque o 5 é um número ímpar. A gente vai voltar a falar sobre cofator, tá? Pode ficar tranquilo. Aí, o que é matriz transposta, pessoal? Matriz transposta é trocar a linha com coluna, ó. Então, por exemplo, ó, a transposta da matriz A, o que é, ó? É essa linha aqui vira coluna, ó, que é o 6, tá? Que é o 6, ó. Depois eu vou arrumar. É o material, estão as coisinhas. Então, calcular a matriz transposta é trocar a linha com coluna. Então, essa primeira linha vira uma coluna, 465, e a outra 427, tá? Vai trabalhar com matriz transposta mais para frente. A matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz. A matriz identidade, pessoal, é como se fosse o elemento neutro, né? Você lembra lá na matemática? Se eu tiver um número 3, né? Multiplicar por 1, ele continua sendo 3, né? Então, um elemento neutro. Aí, existe uma matriz que chama matriz identidade, que tem a mesma função, né? Se você multiplicar uma matriz pela matriz identidade, continua a mesma coisa, tá? Essa é a ideia. Isso. A identidade, ela tem a mesma função do número 1 nas operações algébricas, né? Ou seja, ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, né? Então, por exemplo, você faz uma operação algébrica, 3 vezes 1 é 3, né? 1 é o elemento neutro. Se você estiver multiplicando matrizes, então a matriz A multiplica por matriz identidade, o resultado continua sendo a matriz A, certo? Essa é a ideia. Conceito rapidamente, né, pessoal? Porque a gente tem muita coisa para ver. E esse aqui é importante, tá, pessoal? Isso aqui eu vou fazer com vocês, né? Uma ou duas no máximo, né? O que é isso aqui? É o cálculo da matriz inversa. Precisa saber calcular? É bom, é bom. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula a matriz inversa analiticamente, tá? Vou mostrar. Mas é como eu falei para vocês, né? A HP, ela calcula a matriz inversa. O Excel também. Mas é bom saber calcular a matriz inversa. É essa formulinha que a gente usa aqui para inverter a matriz. Por que precisa inverter matriz? No método de elementos finitos,
Primeira parte do curso, a gente vai falar de análise estática. Quando a gente fala de análise estática, pessoal, basicamente nós temos um sistema de equações lineares, né, com um monte de elementos, né? F é igual a K vezes U. Esse K é a matriz de rigidez da estrutura. Vamos falar da estrutura, né? Mas vamos falar hora do elemento, hora da estrutura. Se eu falar do elemento, estou no sistema de coordenadas local do elemento. Se eu estiver falando da estrutura, eu estou no sistema de coordenadas global, certo? Então são dois conceitos importantes, tá? Então como é que eu resolvo uma análise estática, que é a primeira que a gente vai fazer, né? Análise estática, pessoal, é resolver esse sistema de equações. Então vamos imaginar que isso aqui é o sistema de equações da estrutura, né? A estrutura é enorme lá, com muitos elementos nessa matriz. K é uma matriz enorme, né? Matriz quadrada. Então você tem as forças que você aplicou lá, por exemplo, lá no HyperWorks, você tem seu modelinho lá, você aplicou a força lá no seu modelo, e aí você tem as condições de contorno, né? Que são os apoios. Você travou a estrutura em algum lugar, né? Senão você não consegue fazer análise estática, você tem que ter apoios, né? Deslocamentos forçados, né? Então, basicamente, o que a gente calcula no método de elementos finitos são os deslocamentos. A gente vai fazer isso muitas vezes. Quando a gente calcula os deslocamentos, a gente pode calcular as tensões, as deformações, calcula tudo, né? Mas como que eu calculo esses deslocamentos, né? Ora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma estrutura, né? Tem material, tem espessura, geometria, né? Divido em vários elementos, então eu tenho uma matriz de rigidez. Eu tenho as forças aplicadas, né? Podem ser infinitas forças aplicadas na estrutura. Eu vou calcular os deslocamentos, né? Como é que eu calculo esse deslocamento? Faça assim, pessoal. Vou pegar, vou isolar o U, né? O que eu isolar o U? Isolei o U aqui, ó, que são os deslocamentos. Quero calcular os deslocamentos, vou isolar. Aí eu vou pegar a matriz K e vou passar ela dividindo para lá, ó. Como é que eu passo uma matriz dividindo para lá, né? Passar a matriz K dividindo, pessoal, esse conceito é um dos conceitos mais importantes da disciplina, né? Então, o sistema de equações é F igual a K vezes U. Força igual a rigidez vezes deslocamento, né? Como é que eu calculo os deslocamentos? Ora, eu vou isolar o deslocamento, passar a matriz K dividindo. Como que eu passo a matriz K dividindo? Passar a matriz K dividindo, pessoal, é a mesma coisa que multiplicar pela inversa. Só isso. Então, eu vou passar a matriz K dividindo, ou seja, eu vou multiplicar pela inversa, e aí eu multiplico pela matriz de forças, ó. Então, como é que eu faço para resolver um problema de elementos finitos? Vou passar a matriz K dividindo, ou seja, vou multiplicar pela inversa, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer nos exercícios é isolar os deslocamentos, ou seja, passar a matriz K dividindo, eu calculo a inversa da matriz de rigidez, que é essa equação aqui, para fazer analiticamente, né? Ou você pode usar HP, ou você pode fazer no Excel. Então, você inverte a matriz de rigidez e multiplica pelas forças. São dadas do exercício muitas vezes. E aí você calcula os deslocamentos. Então, resolver um problema de elementos finitos consiste em inverter uma matriz. Você vai ter que inverter a matriz de rigidez. Tem outras formas para fazer? Pode também, né? É um sistema de equações lineares. Existem várias formas de resolver equações de sistemas lineares. Tem a forma de Cramer, tem Gauss, tem um monte de jeito, né? Mas aqui, dos métodos mais utilizados, né, para resolver problemas de elementos finitos é inverter a matriz de rigidez. Então, o que é a inversa de uma matriz, uma inversa de uma matriz qualquer, né? Dentro da álgebra? Matematicamente, o que é inverter uma matriz? Inverter uma matriz é calcular o determinante, né, e
inverter esse determinante, né? Ou seja, é 1 sobre o determinante da matriz A, né? Vezes a matriz com os cofatores de A. Só que não é a matriz dos cofatores de A, é a transposta da matriz dos cofatores de A, tá? Então, essa matriz aqui é a matriz transposta da matriz que contém os cofatores da matriz A. Então, para inverter uma matriz, é 1 sobre o determinante dela vezes o cofator, a matriz transposta da matriz que contém os cofatores de A. Nossa, mas isso é muito complicado, né? Não tem problema, tá? A gente vai fazer passo a passo, é facinho fazer. E não precisa ficar com medo dessa equação, por quê? Porque a HP inverte matriz, né? O Excel inverte matriz. Vou mostrar para vocês como é que inverte matriz no Excel, no HP, etc. Mas algebricamente é isso que ele faz, tá? A gente vai fazer no exercício. Então, o método de elementos finitos é isso que eu estava mostrando para vocês, né? Como que a gente resolve? Olha só, F é igual a K vezes U. Como é que eu calculo esse U aqui, ó? Né? O que a gente quer calcular sempre, né, são os deslocamentos. Então, isolo o deslocamento aqui, passo a matriz K dividindo, né? Passar a matriz K dividindo é a mesma coisa que inverter ela aqui, ó, invertir a matriz, né? E aí eu multiplico pela matriz de força. Então, é só multiplicar, só inverter a matriz K e depois multiplicar pela matriz de força, tá? Essa é a ideia básica, né, do método. Isso daqui, pessoal, tem equação, tem um monte de continha para fazer, tem, mas não precisa se preocupar por enquanto, né? Por enquanto, a gente tem que usar essa metodologia, né? Então, eu tenho a análise estática. F é igual a K, que é a rigidez, vezes o deslocamento. Matriz de rigidez vezes a matriz coluna com os deslocamentos. Como é que calcula o deslocamento? Isola o deslocamento. Tudo isso a gente vai fazer. Passa a matriz K dividindo. Passar a matriz K dividindo implica em calcular a inversa da matriz K. E aí eu multiplico pela matriz de forças. Tá? Então, essa é a ideia. Ok? Isso que a gente vai fazer. Bom, então, pessoal, essa foi a nossa revisãozinha,